Gente, para eu falar então da espermatogênese, eu preciso um pouquinho da anatomia funcional, digamos assim, do aparelho reprodutor masculino, né? Para a gente lembrar o que serve mais ou menos a estrutura do aparelho reprodutor masculino, né? Espermatogênese, então, onde isso ocorre? Isso ocorre nos testículos, tá? Então, o órgão do homem que produz os seus gametas chama-se testículo. Então, está aqui num desenho esquemático os testículos, né? O testículo, né, é sempre duplicado, né? Ele é encontrado então no escroto, né? O escroto é uma bolsa, né, que abriga os testículos, né? E ele tem uma missão importante de garantir as condições de temperatura adequadas para a formação dos espermatozoides, né? Homem e mulher, durante o desenvolvimento fetal, formam os seus órgãos, né? Que a gente chama de gônadas, né? Lá na região abdominal, tá? Na mulher, continua na região abdominal, ali o ovário, mas no homem não. O testículo, ele é formado ali, mas ele desce, tá? Para localização aí no escroto, tá? Isso é importante porque o processo de espermatogênese, ele depende de uma temperatura muito controlada. Então, esse escroto ele serve para isso, para garantir que, em caso de um superaquecimento, por exemplo, né, do sistema, assim, da pele, né, do organismo, o escroto ele afasta o testículo da parede abdominal, por exemplo, do corpo em geral. Então, a musculatura que está associada, né, a esse escroto, ela vai relaxar e aí o testículo desce mais ainda, né, fica mais afastado um pouco, tá? No intuito aí, na intenção, né, de evitar que ocorra um sobreaquecimento que poderia matar os espermatozoides em produção, tá? Assim como quando faz muito frio, né, esse escroto nessa bolsa vai se contrair, né, e aproximar o testículo da pele, né, do corpo, e aí garantindo o aquecimento assim na temperatura adequada, tá? Então, essa é a função principal aí que a gente tem também do escroto, né, que, digamos, abriga os testículos. E aí, imagina assim, ó, aqui tem o testículo, né, tem o testículo. Aí você pensa que eu vou lá e corta esse testículo, né? Passa a faca nele aqui, para ver o que tem dentro dele. O que a gente vai encontrar lá, né? Bom, primeira coisa que é onde é que esses espermatozoides estão sendo produzidos de fato é que dentro do testículo tem os chamados tubos seminíferos, né? São tubinhos assim muito enroladinhos, né? Parece aquele telefone antigo, né? Super enovelados, mas são tubos, então quer dizer, eles são ocos por dentro, tá? Então, aqui está mostrando exatamente isso, são os tubos seminíferos. E aqui tem uma ampliação deles, olha, são bem contorcidos, estão vendo? E não sei se vocês conseguem enxergar umas bolinhas azul aqui, que são os espermatozoides, né? Eles são produzidos na parede do tubo seminífero, tá bom? Aqui na parede do tubo seminífero começa esse processo de meiose e também de diferenciação desses gametas em espermatozoides. E aí, quando ele está pronto, né? Quando o espermatozoide está pronto, ele é liberado aqui na cavidade, né? Na luz do tubo seminífero. Lembra que é oco, não é um tubo, né? Então, o espermatozoide é produzido aqui nessa parede e aí ele é liberado aqui na luz e aí ele vai aproveitando o tubo, né? Ele vai se deslocando, né? Ou sendo deslocado, né? Aqui, ó, todos os tubos seminíferos levam para o mesmo local, né? Tudo aqui vai levar para o mesmo local, ó. Então, todos os espermatozoides que são produzidos e jogados aqui, eles vão cair aqui no epidídimo, tá? Que é essa estrutura aqui, é como se fosse um chapéuzinho em cima do testículo. Então, tá aqui, tem um rapazinho, nós vamos focar no aparelho reprodutor do rapaz. Então, aqui, ó, a gente entender. Deixa eu girar que fica mais fácil, ó. Vou pegar aqui.
essa estrutura do testículo esquerdo. Deixa eu ver se tem como fazer. Ah, vou baixar um pouquinho. Então tá, imagina que eu cortei o testículo, né? Dentro dele, ó, tem essas tubulações, né? Que tem as tubulações que são os tubos seminíferos. É aqui que aquele lugar que eu falei com vocês que onde há a produção dos espermatozoides, né? E aí eles são encaminhados nessas tubulações, encaminhados aqui, ó, vem parar aqui, ó, tá? Aqui é o epidídimo, tá bom? Essa estrutura aqui é o epidídimo. Deixa eu ver se dá para ver. Não. O epidídimo, basicamente, ele, assim, histologicamente, ele é muito parecido com os tubos seminíferos. Ele também é um tubo, ele é formado de vários tubos. Só que ele é um tubo que tem mais musculatura. O epidídimo ele tem músculo liso, né? É um tubo mais muscular, tá? E também o epitélio do tubo, do tubo que tem no epidídimo, né? Ele é um epitélio que tem umas funções de interagir, digamos assim, com os espermatozoides que estão sendo levados para lá, tá? Então, assim, vou falar assim de forma resumida, função do epidídimo é o quê? Armazenar os espermatozoides, então eles são produzidos e levados para o epidídimo. E também eles vão ser maturados no epidídimo. Por que maturados? Porque eles vão amadurecer. O espermatozoide que é produzido no tubo seminífero, ele está incompleto. Na verdade, não é incompleto, isso é uma palavra legal. Ele está imaturo, né? Ele está imaturo. Ele ainda não conseguiria, por exemplo, fazer a fertilização, né? Então, ele precisa passar por algumas mudanças, tipo assim, ele tem que mudar um pouco a estrutura da membrana plasmática, porque todas essas modificações vão ser importantes para que ele consiga fertilizar o ovócito, né? Então, o epidídimo, ele ele armazena o espermatozoide e faz um processo de maturação, começa um processo de maturação. E esse processo de maturação, ele só vai terminar lá na mulher, tá? Esse processo de maturação do epidídimo, ele só termina na mulher, no aparelho reprodutor feminino. Lá no aparelho reprodutor feminino, vão ter substâncias secretadas pela mucosa, né? Do aparelho reprodutor feminino, que vão terminando essa maturação que eu estou falando com vocês, tá? Então, o epidídimo faz isso. Basicamente, armazena e matura os espermatozoides, e quando estimulado, né, pelo sistema nervoso autônomo, né, o sistema nervoso autônomo simpático, né, ele tem inervação aqui, não sei nem se aparece, talvez dá para aparecer. Aqui vai ficar muito complexo, vai ficar poluindo a imagem. O sistema nervoso autônomo inerva a musculatura do epidídimo, e isso faz com que essa musculatura contraia, né? Como se fosse uma bomba. Puf. E aí ele bombeia esses espermatozoides aqui, pelos canais ou ductos deferentes, né? Então, esse canal aqui, deixa eu mostrar de longe para vocês entenderem. Olha o que acontece. Os espermatozoides vão ser bombeados por aqui, né? Por essa contração dessa musculatura, vão ser bombeados aqui, por essa tubulação, ó. Aqui, ó. Bombeia tudo aqui, dá essa volta toda, né? Aqui tem outras estruturas, tá? Obviamente, né? Tá tudo apagado aqui, tá a bexiga, por exemplo, né? Bom, aí, olha como é que funciona aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, pessoal, chegando aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? É a famosa próstata. Tá cortada no meio também, mas isso aqui é a próstata. Eles vão chegar aqui, chega na próstata. Só que antes da próstata, tem isso aqui, ó, tá? Que é a vesícula seminal, né? Então, o que vai acontecer? Estou empurrando os espermatozoides pelos canais deferentes, né? Estou empurrando os espermatozoides pelos canais deferentes. Aí, esses espermatozoides vão receber, digamos, novos produtos, digamos assim, que vão compor o que nós chamamos de esperma.
né? Essa composição do esperma, na verdade, então é o quê? São os espermatozoides com várias secreções de glândulas presentes no aparelho reprodutor feminino, e cada glândula vai ter uma função importante. Essa daqui é uma delas. A gente chama de vesícula seminal, tá? A vesícula seminal produz o que nós chamamos de líquido seminal, tá? E aí ele joga, olha, ele vai jogar esse líquido, isso aqui fica meio cortadinho, né? Mas, ó, o líquido seminal, ele vai, ele vai lançar aqui no ducto ejaculatório, né? Que é onde também vai chegar aqui essa via, né? Do canal deferente, eles vão se unir aqui na próstata. Aqui não dá para ver, provavelmente, não. Deixa eu ver. Acho que dá para ver a união. Acho que, né? Ponto de união, eles fazem muitos cortes. Não dá para ver, não. Tá, que ele está cortado ali. Essa união, né, no ducto ejaculatório, né, que vai ser onde vai ter a ejaculação, né, vai ter então aqui a vesícula seminal jogando o líquido seminal. E o que tem nesse líquido seminal? A importância dele. Ele contém frutose, né? Frutose é um açúcar. Frutose é um tipo de açúcar que ele é muito encontrado nas frutas, por isso chama frutose, né? E ele é interessante na frutose, é que é um açúcar que ele tem alta, ele tem um elevado índice glicêmico, quer dizer, ele consegue ser absorvido, por exemplo, pelo intestino, pelo trato gastrointestinal de forma muito rápida, né? E produzir energia com ele de forma muito mais rápida. Então, qual a intenção aqui da frutose? É fornecer energia para o espermatozoide. O espermatozoide, nós vamos ver depois sobre a estrutura dele, ele vai precisar de muita energia para poder sobreviver até fertilizar o ovócito no aparelho reprodutor feminino. Essa energia dele vem quase toda aí dessa frutose que é adicionada pela vesícula seminal, tá? Então, lá tem uma região no espermatozoide que tem muita mitocôndria. Eles acabam usando o que fala? Eles acabam usando essa frutose para obtenção rápida de energia. Isso vai garantir um aumento do batimento do flagelo, né? Que vai ajudar um pouquinho no transporte também dos espermatozoides. A vesícula seminal, além além dela produzir, né? Além dela produzir frutose, ela também produz uma substância chamada fibrinogênio. Mas a fibrinogênio é uma substância que está envolvida no processo de coagulação do sangue. O sangue coagula por causa do fibrinogênio, que é convertido em fibrina. E a vesícula seminal, ela também secreta fibrinogênio no ducto ejaculatório, né? E esse fibrinogênio, para que ele serve? Porque no momento da ejaculação, né, o que vai acontecer? Momentos depois da ejaculação, o esperma, ele coagula. Tá? E para que serve isso? Ele fica colando, né? Para ele fixar na parede, né, do colo uterino. Tá? Ficar na parede, e isso vai fazer, tipo assim, como se fosse uma cola, né? Aí ele fica ali mais tempo exposto à parede do colo uterino, que é por onde os espermatozoides vão adentrar aí no útero, tá? Então, se não existisse esse fibrinogênio, né, esse esperma, ele ia, né, durante a ejaculação, ele ia bater na parede do colo uterino e escorreria facilmente, né? Como água, né? Ia ficar pouco viscoso. Então, ele aumenta a viscosidade ao ejaculado, e isso também ajuda, né, a aumentar a probabilidade dos espermatozoides conseguirem acessar aí o útero. Aqui tem a próstata, né? Essa aqui é a próstata, mostrando a próstata. A próstata, ela produz várias substâncias, mas no aspecto reprodutivo, né, é o líquido prostático que vai chamar a atenção. O que é o líquido prostático? É a função dele. O líquido prostático vai produzir uma substância alcalina, né? Ele é uma substância alcalina. Por que isso? Porque a gente sabe que a parede, né, da vagina,
ela tem um pH ácido, né? Tem alguns lactobacilos lá, tem um metabolismo, né? Que produz, né? Substâncias mais ácidas, um pH levemente ácido. Inclusive, isso serve como mecanismo de barreira e proteção, né? Imunológica, de certa forma, né? É uma barreira para a colonização, né? Do aparelho reprodutor feminino, essa acidez. Portanto, se a mulher tiver algum distúrbio, algum desbalanço nesse pH, ela favorece, né? A questão da infecção urinária, por exemplo. Então, esse pH ácido ele tem que ser neutralizado. E o que neutraliza ele? Um pH alcalino, que no caso é fornecido por esse líquido prostático. Então, a contribuição principal da próstata vai ser essa do líquido alcalino, né? Produzir uma substância alcalina que vai ser aderida junto ao ducto ejaculatório, junto ao esperma, né? Que vai contribuir para dar uma neutralizada no pH vaginal e isso vai proteger os espermatozoides de serem destruídos, né, por essa acidez vaginal, tá? Uma outra coisa que a próstata produz é uma substância chamada prostaglandina. Esse nome, prostaglandina, é porque foi descoberto inicialmente na próstata, né? Mas a gente sabe hoje que é uma substância que é produzida no corpo inteiro, especialmente quando se fala de sistema imunológico, né? Talvez você já tenha ouvido falar de prostaglandinas na disciplina de imunologia, né? Talvez na patologia vocês vejam falar sobre isso na inflamação. Anti-inflamatórios, né? Eles inibem a produção de prostaglandinas, né? Isso faz com que você, por exemplo, controle febre, essas coisas. Mas qual o papel da prostaglandina aqui, né? No esperma? A prostaglandina, ela consegue induzir contração de músculo liso, né? E aí uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas às vezes pensam que o espermatozoide ele tem uma cauda, né? E que ele vai nadando. Todo o aparelho reprodutor pensa, o espermatozoide é uma célula microscópica, pequenininha, e vai nadando até chegar lá no ovócito, né? Isso demoraria muito tempo, ele provavelmente ia morrer. Então ele precisa de ajuda. O que ajuda esse espermatozoide a migrar, né? Uma das coisas vai ser as prostaglandinas. Por quê? O líquido, né, que está banhando os espermatozoides, esse líquido ele é rico em prostaglandina e elas induzem contração de musculatura lisa. Que musculatura lisa? A do útero. Então, o útero vai fazendo contrações do miométrio, né, que começam a empurrar esse espermatozoide para cima, para ele subindo até a tuba uterina, onde ele vai provavelmente encontrar um ovócito por lá, tá? Além disso, tem outras circunstâncias também que ajudam, tá? O próprio ato sexual, o orgasmo, né? Tudo isso faz com que tenha contrações da musculatura uterina e da tuba uterina também, que favorecem o transporte desse espermatozoide, né, pelo aparelho reprodutor feminino. Até os hormônios femininos, né, também ajudam, tá? Então, normalmente no período ali que a mulher está indo ovular, né, especialmente, há uma produção aumentada de alguns desses hormônios, né? E isso ajuda também a favorecer a reprodução, tá? Então, a contração, ela é ajudada pela prostaglandina, no esperma, pela os fatores endócrinos, né, e nervosos associados ao orgasmo e também endócrinos associados aí ao ciclo, especialmente. Nem fala muito dele, não. É a glândula bulbouretral, né? Essa glândula bulbouretral, ela produz um líquido que meio que serve para lubrificar, tá? Ele serve para lubrificar aqui o ducto ejaculatório, naturalmente a uretra posteriormente, né? Para que facilite o transporte do esperma aí por essa tubulação. Daqui para frente não dá para ver mais, eu acho. Não sei se, né, aqui está passando pelo pênis, né, que vai ser o órgão onde eu consigo fazer aparecer aqui. Não ficou legal, não. Não aparecer, não. Pessoal, eu tô começando a minha jornada no YouTube efetivamente faz pouco tempo. Sou eu sozinho aqui com vocês e vou sempre, sempre me dedicar para trazer para vocês o melhor conteúdo.
Eu não recebo para isso. Então, sabe qual é o único apoio que eu tenho nesse momento? A sua inscrição. Sim, é exatamente saber que você se inscreveu no meu canal que vai me motivar a produzir mais conteúdo para vocês. Valeu pela sua inscrição. Bora continuar o vídeo. Aqui já é uma descrição da espermatogênese, né? Aqui eu estou juntando, né, a meiose ao processo em si para explicar para vocês. Todo esse processo aqui, gente, ó, desde o início até a formação do espermatozoide, ele leva de 20, em média 20 dias. Tá? Tem autores que falam 15, 21, 27. Então, na média, aí uns 20 dias, 21 dias. Tá? Ou seja, o homem leva 3 semanas para fazer espermatozoides. Né? Isso quer dizer que o homem só consegue produzir espermatozoide a cada 3 semanas? Não. Quer dizer que surgem, desde que começou o processo, leva 3 semanas em média para produzir o espermatozoide, tá? Só que o homem faz esse processo todo dia. Então, eu costumo dizer assim, ó, é como se a fábrica de pães aí, ó, ela, todo dia tem pão, todo dia tem espermatozoide. Por quê? Todo dia está produzindo espermatozoide, né? Desde que o homem seja saudável, né? Não tenha nenhum problema relacionado à infertilidade, né? A fertilidade, ele vai produzir espermatozoide todo dia. O processo de espermatogênese, né, no caso, ele dura a vida toda do homem, né? É diferente, esse processo é diferente da mulher que não dura a vida toda. Então, estou te chamando a atenção para isso por conta disso. A espermatogênese não, digamos, praticamente não tem fim. Ela é influenciada basicamente pela testosterona, né, que é o hormônio sexual masculino, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente tem essa produção assim, da testosterona, tá? Mas ela, no homem, obviamente, a testosterona tem uma quantidade muito maior, é muito mais produzida, né? Então, isso tem a ver com o testículo e algumas células que lá se encontram. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que é a relação da meiose com isso que eu acabei de falar, né, sobre a anatomia. Então, está aqui o testículo, o túbulo seminífero, ele pega aqui e faz um cortezinho do túbulo seminífero, né, um tubo, aqui é a luz do túbulo seminífero, aqui está cheio de espermatozoide, aqui é azulzinho, e aqui é como se eu pegasse um pequeno corte aqui, ó, da parede do túbulo seminífero e aumentasse aqui para vocês verem, tá bom? Bom, eu vou destrinchar um pouquinho dessa parede aqui para a gente entender como é que é essas meioses acontecendo, né? Ó, primeira coisa, esse processo ele é tipicamente dividido em 3 etapas, tá? Que é o chamado período germinativo, tá? Período germinativo. O que acontece no período germinativo? É a formação das células germinativas, tá? Essas células germinativas, elas estão aqui se dividindo no homem indefinidamente, né? E interessante, isso aqui começa no período fetal. Na barriga da mãe, o bebezinho menininho, né? Ele já está lá, ó, produzindo células germinativas, tá? Então, o bebezinho já nasce com células germinativas, né? Então, como é que ele faz? Ele vai fazendo mitose dessas células germinativas, vai fazendo cópias, né? Vai fazendo um conjunto muito grande de células germinativas. Vão sofrendo mitose, sofrendo mitose, tá? E aí, ó, chega um ponto que os hormônios começam a exercer alguns efeitos sobre essas células germinativas. Presta atenção nesse detalhe aqui, olha que interessante. Em algum momento, né, essas células germinativas aqui que vão surgindo, elas vão se comportar de forma diferente, tá? Isso tem a ver com os hormônios, né, especialmente aí na puberdade, né, quando o homem começa a produzir testosterona. Mas o que é que vai acontecer? Olha só. Essa célula germinativa, ela vai começar a se chamar espermatogônia. Tá? Espermatogônia. Pensa assim, espermatogônia é a célula germinativa masculina, é a célula que vai dar origem ao espermatozoide. É aquela célula 2N, né, que eu mostrei no esqueminha da meiose. A espermatogônia, elas vão meio que se subdividir em 2 tipos, espermatogônias tipo A e espermatogônias tipo B, A e B. Qual é a diferença? É o seguinte, a espermatogônia tipo A,
é uma espermatogônia que é tipo backup, né? Como assim backup? É a espermatogônia que vai continuar gerando novas espermatogônias, ok? Então, ela serve para manter o conjunto de células germinativas, ou seja, de espermatogônias, para manter aquelas células 2N. A espermatogônia tipo B, ela é a espermatogônia que está comprometida com o processo de meiose. Então, eu vou ter uma para fazer mitose e outra que vai fazer meiose. A B é de meiose, né? Ou como alguns alunos falam de beiose, né? Para ajudar a entender. Aqui, então, essas hematogônias tipo B, né, que estão sendo mostradas no esqueminha aqui, elas vão se comprometer à meiose. Então, para começar a meiose, qual é a primeira coisa que elas têm que fazer? Elas precisam crescer e aumentar, e duplicar, né, o DNA, né? Então, começa aqui aquele processo de crescimento, é o período de crescimento, né? Onde você duplica o DNA, que eu mostrei lá naquela fase da meiose. Aí essa hematogônia vai, de fato, entrar na meiose 1. Quando ela entra na meiose 1, ela vai ser chamada de espermatócito primário, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, eu vou... Ixi, apagar tudo, deixa eu ver se eu consigo voltar lá para o slide de meiose. Aqui, ó. Isso daqui seria a espermatogônia se comprometendo, né, a duplicar o DNA na fase de crescimento. E aí ela gera o espermatócito primário. Esse espermatócito primário vai passar pela meiose 1. Isso talvez ajude vocês a lembrar, tá? Lembra que o espermatócito primário o espermatócito 1 passa pela meiose 1, que é aquela reducional, né? Então, se ela é reducional, eu tenho o espermatócito primário 2N, e aí quando esse espermatócito dividir, ele vai gerar duas células N. Igualzinho o esqueminha lá de baixo, né? E aí, quando eu dividir o espermatócito primário, ou 1, ele já não vai ser chamado mais desse nome. Ele vai ser chamado de espermatócito 2, ou secundário, tá? Esse tem N cromossomos. E para ajudar vocês a entenderem, é esse espermatócito 2 que faz a meiose 2. E divide de novo, ó. Gerando quantas células no final? 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um processo de meiose, tá? Então, começa com a espermatogônia, ela cresce, se diferencia no espermatócito primário, que faz a meiose 1, né? Espermatócito primário, meiose 1. Aí vai gerar duas células, que vão ser os espermatócitos 2, os secundários, que eles vão fazer a meiose 2 e gerar mais duas células, totalizando 4 no final, tá? Essas 4 células que geraram no final, é o espermatócito terciário? Não. Aqui nós vamos chamar de espermátide. Espermátide. É o espermatozoide, professor? Não. O espermatozoide não é uma bola. Essas células aqui ainda são uma bolinha, né? O espermatozoide é essa célula aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vocês já devem ter visto, ouvido falar, um desenhozinho, né? Tem uma cauda, uma cabeça, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A espermátide agora, ela não vai passar por nenhuma divisão. Ela vai passar agora por um processo que a gente chama de diferenciação celular. Ela vai se transformar no espermatozoide, né? Tudo isso aqui na parede do túbulo seminífero. Tudo acontece aqui. Esse processo da espermátide virar espermatozoide, ele se chama espermiogênese, tá? Espermiogênese. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ocorre a espermiogênese, tá? Aqui, antes de eu puxar para essa parte, né, só mostrar para vocês que estão no túbulo seminífero. Então, tem aqui, ó, olha como é que é o trajeto. Essa aqui é a parede do túbulo seminífero recortada. Nessa região mais próxima da parede mesmo aqui, ó, tem a espermatogônia. Essa espermatogônia, então, ela se compromete a virar o espermatócito primário. Ela vai crescendo, né? Daqui ela vai crescendo, ela vai descendo, presta atenção, ela vai descendo até a luz do tubo seminífero. E aí, ao mesmo tempo que ela vai descendo, ela vai passando por toda essa espermatogênese. Então, ela vai virar aqui, ó, espermatócito primário. Depois, o espermatócito primário vai se dividindo, né? Se transformando em espermatócito secundário.
E esse espermatócito secundário vai se dividir e formar a espermátide. E a espermátide, aqui quase na luz do tubo seminífero, vai começar a se modificar para virar o espermatozoide na luz do tubo seminífero. Tá? Então, é isso que acontece, é assim que o homem produz espermatozoides nos seus tubos seminíferos. E o homem produz milhões de espermatozoides diariamente. São muitos, tá? Aqui também tem uma outra célula que eu não falei, né? Vou só mostrá-la aqui, mas depois eu vou destacar um pouco o papel dela. Mas aqui já dá para ver que ela tem um papel importante. Aqui, gente, ó, tem uma célula enorme. E aqui é o núcleo dela, ó. Esse é o núcleo de uma célula, chama célula de Sertoli. Essa célula, ela ocupa toda a parede do tubo seminífero. Tá? Toda a parede. E do lado dela tem outra célula de Sertoli. Ó. Assim, mais ou menos. Né? Aqui está o núcleo dela. Percebam que ela é como se ela estivesse abrigando as espermatogônias e os espermatócitos. Tá? A célula de Sertoli, gente, ela é muito importante, tá? Ela nutre, ela protege e ela também matura essas células aí durante a espermatogênese, tá? E é interessante que ela também, ela faz um negócio parecendo um zíper, né? Quando o espermatócito vai dividir, ela afrouxa a membrana plasmática, né, e seu citoesqueleto, naturalmente, e permite que a célula vai se direcionando sempre nesse sentido aqui, tá? Então, ele também ajuda nesse processo, né, que a gente está falando aqui de hematogênese. Essa célula também, ela é responsável por produzir testosterona, né, e alguns fatores, né, algumas proteínas que vão estimular essa meiose aqui ao longo do tubo seminífero. Então, a célula é muito importante, ela é estimulada, a função é estimulada por um hormônio chamado FSH, também tem na mulher, nós vamos falar disso depois eu vou chegar na parte hormonal. Mas assim, o FSH estimula essa célula de Sertoli, acabei que não escrevi o nome dela, né? Sertoli. Essa célula, então, está aqui meio que gerenciando esse processo. E uma função importantíssima da célula de Sertoli é o seguinte. As células de Sertoli, elas são como se fosse a célula do epitélio. Elas estão muito coladas umas com as outras, né? E elas formam praticamente toda a parede do túbulo seminífero, em toda a sua extensão. E aqui, como elas estão muito coladas, elas meio que impedem que tudo que está aqui fora, né, entre em contato com o que está aqui dentro, que são os espermatozoides. Tá? Impede também, elas ajudam também a selecionar, meio que aqui tem uma barreira, gente, ó, isso aqui forma uma barreira, ó. A parede do túbulo seminífero tem uma espécie de barreira, uma membrana, né, que meio que filtra o que vai entrar, o que é útil, né, para o processo de espermatogênese, e também não deixa que, por exemplo, células indesejadas, né, invadam esse espaço, tá? Então isso é importante também. E aqui é o que constitui a famosa barreira hematotesticular, né? Entre os tubos seminíferos, aqui tem vários tubos seminíferos aqui. Entre eles tem vasos sanguíneos, tem tecido conjuntivo, bababá, aqui, né? E sangue passa por aqui naturalmente, né? Para irrigar e nutrir esses órgãos, né? Esse órgão como um todo. Essa barreira presta atenção, essa barreira hematotesticular é uma barreira que impede o sangue, digamos, o sangue, né, os elementos sanguíneos de entrar em contato com os espermatozoides, tá? E aí, qual a função? Outra função importante dessa barreira hematotesticular é que, vamos pensar o seguinte, vamos lembrar da imunologia, né? Na imunologia, vocês devem ter visto lá que uma coisa muito importante vai ser os mecanismos que ativam o nosso sistema imune. Sempre que o sistema imune identifica que uma coisa é estranha, a resposta imunológica, a inflamação, por exemplo, ela é desencadeada, tá? Então, o que a gente chama a atenção aqui? Essa barreira, né, o que ela vai fazer? Ela vai impedir que as células do sistema imune entrem em contato com os espermatozoides,
tá? Por que que isso é importante? Porque o espermatozoide somente começa a ser produzido, lembra que eu falei? Na puberdade. Só quando o menininho entra na puberdade, né, que ele começa a produzir testosterona em altos níveis, né, ele começa esse processo de maturação do tubo seminífero e produção de espermatozoides, né, espermatogênese, e aí começa a aparecer o espermatozoide no corpo do menino, da criança, tá? Então, veja bem, o espermatozoide é uma célula nova no corpo do homem. Isso naturalmente remete à ideia de que o sistema imune, se ele encontrar o espermatozoide, ele vai achar estranho. Isso geraria uma reação autoimune, né? Onde o sistema imune iria atacar os espermatozoides, achando que eles são estranhos, porque eles nunca foram, digamos, produzidos, expostos durante o período embrionário fetal, tá? Que é quando boa parte do sistema imunológico meio que está conhecendo o nosso corpo, tá? Então, essa barreira hematotesticular faz isso. Ela protege, a gente chama de sítio imunologicamente privilegiado. Tem algumas partes do nosso corpo que o sistema imune não entra. E essa é uma delas, tá? É por isso que, por exemplo, quando a pessoa tem uma lesão no testículo, um impacto, um trauma, né, que gera uma inflamação importante, se nessa inflamação houver o rompimento da barreira hematotesticular, pode acontecer que de um neutrófilo, um macrófago entrar aqui, identificar espermatozoides, né? E apresentar os espermatozoides aos linfócitos, né? O sistema imunológico, a imunidade adquirida, e aí o sistema imune começa a produzir anticorpos contra os espermatozoides. Isso pode gerar infertilidade, porque os espermatozoides vão ficar cheios de anticorpos sobre eles e eles não vão conseguir se locomover, né? Isso pode acontecer também na vasectomia, né? Tem alguns a vasectomia, acabei não falando, né? Lá na parte da anatomia, mas aquele canal deferente, né? Começa aqui, ó, que vai transportar esses espermatozoides lá para a próstata, ele pode ser cortado, né? E aí o espermatozoide, naturalmente, durante a ejaculação, não vai ser ejaculado, né? O espermatozoide nunca vai ser ejaculado. Aí, isso é a vasectomia. Mas o que pode acontecer? Como é um corte, é uma lesão. Durante o corte do canal deferente, vai gerar um pequeno processo inflamatório. Se tiver espermatozoide no canal deferente, eles vão ser apresentados ao sistema imune. Por isso que uma recomendação, quando vai fazer vasectomia, é do homem não ter nenhuma ejaculação, se não me engano, num período de uma semana, eu acho, né? Para garantir que não tem espermatozoide naquele canal deferente, né? E aí, quando faz a cirurgia, vai ter inflamação, mas ele nunca vai ter contato direto com o espermatozoide ali, repara, fica tranquilo e normalmente não gera problema. Mas se houver, o que vai acontecer? Ele vai continuar. A intenção dele mesmo era um controle de fertilidade, né, a vasectomia. Mas às vezes o homem quer reverter a vasectomia. O processo é o quê? Ligar de novo o canal deferente. E aí faz esse processo, reverte a vasectomia, mas ele continua infértil. Aí quando vai ver, é porque ele está produzindo anticorpos contra os espermatozoides, né? Aí ele tem que fazer um tratamento imunoterápico, né? Tomar um corticoide às vezes. Se não me engano, são corticoides. Usa um corticoide por um tempo. Aí quando ele está usando corticoide, a produção de anticorpos diminui e aí ele volta a ter fertilidade, né? Aí se ele estiver querendo, né? Ter uma gestação com a mulher, então isso seria uma alternativa nesse caso. Isso aqui é espermátide. Como que ela vira o espermatozoide, tá? Basicamente, gente, essa diferenciação, ela envolve essa célula diminuir de tamanho, né? O espermatozoide tem muito pouco citoplasma, então uma coisa que a gente vai ver, assim, muito chamativa vai ser que ele vai se livrar, a espermátide vai se livrar, digamos assim, né, de pedaços da sua própria célula para ficar igualzinho no espermatozoide mesmo, né? E aí a gente chama esses pedaços, né, de gotas citoplasmáticas, tá? Vão ser perdidas, né, abandonadas, né, vai se mutilando, digamos assim, para formar o espermatozoide. Então vamos lá, o que acontece? Primeiro, eu vou ter aqui o núcleo, né, sendo preparado
separado, né? Vai sendo condensado aqui, né? O material genético nuclear, né? O DNA aqui, ele vai sendo condensado, tá? Outra coisa também vai ser o papel que nós vamos ter aqui das mitocôndrias, do aparelho de Golgi e dos centríolos, tá? O que vai acontecer aqui? Quando começar o processo, naturalmente, essas mitocôndrias, o aparelho de Golgi e os centríolos vão começar a se deslocar dentro do citoplasma, tá? Para locais específicos, de forma que o aparelho de Golgi vai se concentrar aqui sobre o núcleo, vai formar tipo um chapéuzinho assim em cima do núcleo. Esse chapéuzinho, ele vai se chamar no final acrossomo, tá? Então começa a ter aqui no aparelho de Golgi um saco, né? A gente sabe, a gente fala que o aparelho de Golgi é um de saco achatado, né? Ele vai se transformar num acrossomo, que é como se fosse um chapéuzinho cheio de enzimas que vão ser importantes para a fertilização. Então, lembrem disso. Vai ter na cabeça do espermatozoide, né, um chapéuzinho cheio de enzimas que vão ser importantes para fazer ele perfurar o ovócito, tá? Embaixo do chapéuzinho, nós vamos ter o núcleo, né, contendo o DNA, naturalmente. O que acontece com centríolos e mitocôndrias? Eles vão para o outro lado do núcleo. Então, se o chapéuzinho fica aqui, do outro lado, vão se aglomerar as mitocôndrias e os centríolos. Centríolos vão ser aquelas organelas que vão ser responsáveis pela produção do citoesqueleto. Só que no caso aqui do espermatozoide, a produção dos centríolos vai estar atrelada ao flagelo. O centríolo começa a produzir o flagelo, tá? E aí começa a se formar a chamada cauda do espermatozoide. E na base da cauda, né, onde está formando os centríolos, é onde vai se aglomerar a mitocôndria. Por que isso, gente? Porque a mitocôndria vai ser a organela que vai usar a frutose para produzir o ATP, que vai ser usado no movimento da cauda, tá? E aí, esse espermatozoide começa a se mover mais, né, fica mais ativo nesses casos, e aí, quando chega a frutose, né, aí que ele fica bastante ativo, e aí ele começa a ter um batimento aumentado aí da cauda, tá? Então, ele vai perdendo o resto da célula, o resto para ele não é importante, né? E aí, no final, você tem essa estrutura aqui, o núcleo. Em cima do núcleo eu vou ter aqui um chapéuzinho, que é o acrossoma, que na verdade é uma adaptação, né, do aparelho de Golgi cheio de enzimas digestivas, nós vamos falar delas depois. E aqui os centríolos, né, deram origem ao flagelo, né, e essa região aqui, então, que tem o núcleo e o acrossoma, nós chamamos de cabeça. A região onde tem as mitocôndrias, né, que é tipo a haste, né, da cauda, nós chamamos de peça intermediária. E o flagelo em si é chamado de cauda, a região da cauda do espermatozoide, tá? A mitocôndria fica aqui, ela joga ATP aqui, pá, e aí a cauda bate. E aí esse é o famoso espermatozoide.